O ser humano, ele é um ser religioso. Por mais que hoje, com a secularização, com a valorização da ciência e do conhecimento humano, com a ideia de que o homem, ele tem as respostas para tudo e que não há uma realidade espiritual, que não há o sobrenatural, por mais que se propague isso e que muitos defendam, a verdade é que o ser humano, ele é um ser religioso por natureza. E quando eu digo religioso, ele não consegue viver sem algo espiritual, algo sobrenatural. E hoje uma das formas que tem crescido manifestação de espiritualidade chama-se meditação. Há muitos que têm defendido a ideia de meditar, inclusive no meio artístico. Mas o que é meditar ou meditação? Meditar é você considerar, é você pensar sobre algo. Contemplar é refletir sobre algo, alguém, uma realidade. E algumas opções são ofertadas. Entre elas, a ideia de que na meditação você deve se retirar para um lugar em silêncio e esvaziar a sua mente, como se isso fosse possível. Outros vão dizer que você deve meditar em coisas positivas, o seu pensamento ele tem poder, então você deve meditar somente em coisas positivas para que você possa obtê-las. Outra forma é a ideia da meditação transcendental, de que você vai além dessa realidade, do sobrenatural, mesmo não sabendo o que é aquilo, que você deve buscar com a sua mente o que transcende a nossa realidade física. E outros ainda que devem meditar e olhar para dentro deles mesmos, buscando neles mesmos o seu Deus interior, o seu poder e potencial interior. Essas são formas que as religiões trazem para a opção de meditação. A Bíblia diz, e Deus nos manda meditar. Mas em nenhuma dessas formas, porque todas elas são um engano. Nenhuma delas muda ninguém nem nada. Nenhuma dessas formas de meditação tem o poder de mudar quem quer que seja. Por mais que alguns digam que consigam, não muda, em essência, ninguém. Mas Deus diz que nós devemos meditar com uma base, uma única base. E é meditar na verdade. Não em nós, não nos outros. Não tentar descobrirmos a verdade a partir de nós mesmos sem um referencial, mas nós devemos meditar na verdade. Nós devemos considerar o que Deus, ou quem Deus é, quem nós somos, como nós podemos conhecer a Deus, considerar o que acontece, ou o que vai acontecer conosco depois de nós partirmos dessa realidade, e só há um meio que nós podemos ter resposta para isso, e onde nós podemos meditar com absoluta certeza de que não há engano, é na palavra de Deus. É na Bíblia. E há alguns textos que dizem isso. Primeiro eu gostaria de ver com vocês Josué no capítulo 1, versículo 8. Eu vou estar projetando os textos aqui, onde Deus manda Josué, que estava para entrar numa terra que havia sido prometida pelo próprio Deus, e que eles tomariam posse, e que era uma terra prometida por Deus, mas que estava totalmente paganizada, com vários deuses, falsos deuses, ídolos. E Deus então diz para Josué, aqui no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia
e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está dizendo para Josué meditar na palavra dele. É claro que o que eles tinham naquele momento como palavra era apenas a lei ou o Pentateuco. Então, por isso ele diz, na lei, medita, não deixe de falar, e quando você está falando, você deve meditar. Medita nelas, na palavra de Deus, na lei, de dia e de noite. Leia a palavra, anuncie a palavra e medite nela. Considere o que ela diz, reflita sobre ela, pense sobre o que ela tem a dizer para você. Fazendo isso, Deus promete, os seus caminhos vão prosperar, mas não financeiramente. Não é isso que ele está dizendo. É prosperar num conhecimento de Deus. No Salmo 1, versículos 1 a 2, o salmista diz que nós também devemos meditar, e é um texto conhecido, e ele faz uma comparação entre a meditação que Deus requer e a do mundo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus falou para Josué, medita de dia e de noite. Deus fala para aqueles que creem, medita na sua lei de dia e de noite. E aqui nós já temos os salmos como palavra de Deus. Bem-aventurado é o quê? É feliz. Feliz significa que tudo vai bem? Não. É que feliz, como nós cantamos, em Jesus. Se você prestar atenção no cântico, feliz em Jesus, independente do que está acontecendo. Bem-aventurado e feliz é aquele que medita, porque quando você medita na palavra de Deus e busca no Senhor, você vai poder agradá-lo, inclusive nas tribulações, nas dificuldades. Você vai meditar e vai saber que você não deve murmurar, mas você tem a tendência, eu e vocês temos a tendência de murmurar nas dificuldades. Então nós vamos meditar na palavra e buscar no Senhor a capacitação, não mais murmurar e reclamar. Medite na palavra. Considere a todo momento, de dia e de noite a todo momento. Reflita, pense sobre a palavra. Paulo escrevendo a um pastor Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 4, os versículos 13 a 16, vai instruir aquele pastor e por consequência a igreja. 1 Timóteo 4, 13 e 16, diz assim, lembra que ele está falando para um pastor. Paulo diz para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo, Timóteo, persiste na palavra, medita nessas coisas, na palavra, persevera nelas, porque com elas você vai poder exortar, vai poder ensinar corretamente, vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por meio dela, Deus vai salvar pessoas. Por meio dela, Deus vai santificar pessoas. Deus vai salvar ímpios e vai santificar os salvos por meio da palavra. Essa é a introdução. Por que nós estamos introduzindo dessa maneira? Porque nós estamos estudando, ou melhor, nós estamos meditando no Evangelho de João. Eu gosto dessa
expressão ela é feia, mas ela é verdade, destrinchando o texto. Nós estamos indo verso a verso e procurando meditar o que Deus tem para falar conosco por meio de sua palavra e mais especificamente por meio do Evangelho de João. E se nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer, toda semana quando eu vou preparar um estudo, eu falo, Senhor, fala comigo. Eu não quero transmitir conhecimento, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero crescer no conhecimento do Senhor, eu preciso aprender. E se nós dependermos dEle, se em Cristo nós entendermos, então nós vamos poder cumprir o que está escrito, como Ele disse para Josué. E nós seremos prósperos na vontade de Deus, que é o que importa. Nós estamos no capítulo 2 de João, e nós vamos tratar deste tema, que está inserido aí, essas duas realidades, que muito da igreja evangélica quer hoje, dinheiro e sinais, e nós vamos ver que isso não começou agora. Evangelho de João, versículos de 13 até o versículo 25, nós vamos ler e depois vamos pausadamente, verso a verso. Diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e você vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Versículo 13. Quando Jesus estava chegando em Jerusalém, estava sendo celebrada a Páscoa judaica. Se nós olharmos um pouquinho no versículo 12, nós vamos ver, e um pouquinho antes que nós tratamos há 2 domingos, que Jesus tinha ido ele havia ido para Caná da Galileia em um casamento, onde lá ele fez um milagre. O versículo 12 diz que depois ele foi para Cafarnaum. Nós não sabemos exatamente, ele ficou alguns dias em Caná, e depois ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum, e lá provavelmente ele ficou algumas semanas, e então ele vai para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Ele vai junto de sua mãe e de seus irmãos, os seus discípulos vão para lá também. Note que aqui é importante que ele fala dos irmãos, e nós falamos no último estudo de que a ideia de que Maria não teve mais filhos não é um ensino da Escritura. Maria teve outros filhos com o marido dela, e nada mais, José, nada mais natural que isso. A ideia de que Maria, ela teve uma virgindade perpétua, não tem base na Escritura. O texto, se você puder ver lá, ela vai dizer que ele veio, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos.
Jesus vai então para Jerusalém. Aqui a gente tem um trajetozinho, daquele mapinha que nós usamos, onde ele vai de Cafarnaum e então vai aproximadamente 100 quilômetros, ele vai para a cidade de Jerusalém. Mateus capítulo 5, nós não vamos ler, só para você e eu nos localizarmos, diz nos versículos 17 e 18, diz que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu absolutamente tudo que a lei exige. E uma das exigências da lei era a Páscoa, a celebração da festa da Páscoa judaica. O Flávio trouxe aqui na semana passada sobre a Páscoa que apontava para Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Mas Jesus, como judeu e como deveria cumprir toda a lei, porque Deus exigia, ele vai e cumpre. Então, ali só para nós nos localizarmos, Deuteronômio no capítulo 16, versículos 1 e 2, diz e traz essa ordenança que ele deveria e que os judeus deveriam cumprir a lei. O texto diz assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe de noite ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos, de bois e de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Mês de Abibe, mês de março e abril. E aqui então há uma ordenança que os judeus deveriam celebrar a Páscoa todos os anos. E qual o lugar? No caso, Sião, ou a cidade que foi escolhida por Deus, Jerusalém. Deus exige o cumprimento de toda a lei. Nós estávamos conversando essa semana quando o Thomas trouxe uma reflexão na quarta de manhã, e que Deus ele não poderia fazer simplesmente com os nossos pecados, ele não poderia dizer assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar os seus pecados, eu vou deixá-los para lá. Eu vou simplesmente perdoar os seus pecados. Deus não podia fazer isso. Porque Deus, ele é misericórdia, ele é graça, mas ele é justo. Se ele simplesmente deixasse os pecados de lado, ele não seria justo. Então ele teve que propor ou desenvolver um meio para que ele cumprisse tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça, e por isso Cristo veio. Deus não pode desconsiderar o cumprimento da lei, mas ninguém pode obedecer à lei. Então Jesus vem e cumpre toda a lei, de maneira plena. E todos aqueles que creem em Cristo têm o cumprimento de Cristo, da lei, dada de graça para aqueles que o recebem. E é maravilhoso a gente ver isso. Gálatas 3:10 diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E Jesus permaneceu em todas as coisas. Como nós não podíamos cumprir, Jesus cumpriu toda a lei. E todos aqueles que nele creem, recebem o que ele fez de graça e por amor. Voltando para o texto de João, os versículos 14 e 17, diz assim, nós estamos retomando o texto, diz assim: no pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. É Jesus aqui. Ele parece que ele não é aquele cordeiro manso que ele é. Mas aqui ele está irado. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Se há alguma coisa que o Senhor não gosta é disso. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jerusalém, Jesus está, e então ele vai ao templo. E aqui a gente tem uma imagem do templo. Esse templo, ele havia sido ordenado inicialmente por Deus. Depois o próprio Deus orquestra para que o Império Babilônico destruísse o templo. Ele é reconstruído, depois ele é destruído, e aí então ele é reformado na época do rei Herodes.
que era o líder na época, por assim dizer, do Império Romano, na época de Jesus. E então o rei Herodes, o Grande, ele reconstrói ou reforma o templo, provavelmente no ano 20 a.C. Naquele tempo, o texto diz que Jesus chama a casa do meu pai. E naquele tempo havia sim, o templo era um lugar sagrado. Mas com a vinda de Cristo, nada disso mais tem importância, tanto que Ele mesmo vai ordenar que aquele templo fosse destruído. E ali Jesus, Ele diz, a casa do meu Pai, Ele diz, ali Ele se faz e se diz e mostra quem Ele é, o Filho de Deus. E então Ele estava nessa área em vermelho ali, está marcado no pátio dos gentios, que é uma área que fazia parte do templo, mas era um pouco afastado, onde havia aquela mureta que separava os gentios. Por quê? Porque os gentios eram aquele povo que não havia sido escolhido por Deus. Jesus está irado. E aqui no começo, alguns irmãos vão entender que a narrativa de João é a mesma de Mateus. Mateus fala de Jesus indo e chutando tudo. Só que Mateus diz isso no final do ministério de Jesus, ao passo que João fala no começo. Nós cremos que Jesus fez isso 2 vezes. A primeira vez não adiantou nada, ele teve que voltar lá novamente. E por que Jesus está irado? Lembra, a palavra diz, irai-vos, mas não pequem. Ira contra a injustiça é algo fruto daqueles que creem. E Jesus está irado, por quê? Porque Ele está falando, vocês estão fazendo da casa do meu pai mercado. Vocês estão fazendo da casa do meu pai negócio, coisa de venda. E que coisa? É o mercadejar a palavra, algo que tristemente, como nós vemos aqui, não é novo. Houve falsos profetas antes de Jesus, Jeremias vai dizer isso provavelmente, ou aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 18, nós estamos vendo porque que Jesus está irado com isso, e como sempre houve na história do povo de Deus, aqueles que usaram da palavra de Deus e fizeram disso mercado, para ganhar dinheiro. Olha o que o texto de Jeremias 23 diz, e presta atenção porque parece que Jeremias está falando de hoje aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos. Jeremias era um profeta de Deus que estava falando contra os falsos profetas. Normalmente um profeta de Deus não fica falando coisa que vai acontecer tudo de bom, não, ele fala o contrário. Assim diz o Senhor dos exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, qualquer semelhança, e que não vem da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça nenhuma. Mas qual desses falsos profetas, esteve no conselho do Senhor, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra, a palavra do Senhor, quem deles? E a resposta é nenhum deles. Eles inventaram visões, e olha o que ele diz, e todos os que seguem a obstinação dos seus corações, ou seja, os falsos profetas falam e existe, por quê? Porque tem gente que gosta de ouvir e de seguir, sempre foi assim, sempre foi assim. Pedro também vai falar, e agora para o contexto da igreja, nós pegamos o que Jesus está falando, que eles estavam comercializando a fé, voltamos para o Velho Testamento para mostrar que isso sempre houve, e agora nós vamos ver, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, voltado ao céu, continuou. 2 Pedro capítulo 2, os versículos de 1 a 3, Pedro vai inclusive lembrar que houve entre o povo de Israel falsos profetas, diz assim o texto, e também houve entre o povo falsos profetas, e aqui é para nós, como entre vós haverá também
falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, lembra dos falsos profetas? Muitos seguindo, e agora ele está falando muitos novamente, e hoje muitos novamente. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Misericórdia, por causa dos falsos, os verdadeiros são blasfemados. Aqueles que pregam a verdade, você é o pastor evangélico? Eu sei quem são pastores evangélicos. Por causa desses, o caminho da verdade seria blasfemado. E por que os falsos fazem isso? Por avareza farão de vós negócio. Jesus disse: pare de fazer da casa do meu pai negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, a sua perdição não dormita. Lembra do profeta Jeremias? Eles inventam coisas e falam que as pessoas querem ouvir. E os profetas que Pedro está dizendo, com palavras fingidas, fazem a mesma coisa. Pedro está dizendo isso no poder, na inspiração do Espírito Santo. E ele está alertando, como houve falsos profetas, que por avareza fizeram negócio dos crentes. Entre vós quem? A igreja. Entre vós no meio dos cristãos. Não é lá do mundo. Não estamos falando de falsos profetas de religiões pagãs. Falando do meio da igreja. Entre vós haverá também. Como houve com Paulo. Mas Paulo, ele é categórico em dizer que ele não fazia parte desta laia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: ao contrário de muitos, lembra que falou Pedro? Muitos, mas ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O mundo faz isso, os falsos, mas nós não negociamos a palavra, em hipótese alguma. O que Jesus disse? Pare de fazer da casa do meu pai negócio. Nunca parou. Se nós olharmos para a história, nós vimos Israel, na época de Cristo, a igreja primitiva, na história da Idade Média, com as indulgências, onde se vendia tudo para se garantir um pedacinho do céu. E hoje nós temos a diversidade e a criatividade, é impressionante, do que se vende. Eu estava passando por vi uma dessas igrejas vendendo a campanha do impossível. Campanha dos impossíveis. Água benta, amuleto, e dentre os amuletos tem sabonete. Sabonete já passou, chapéu. Mas e Jesus diante disso? Será que quando Jesus voltar vai ser diferente? O zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela casa do meu pai, Jesus disse, o consumiu de ira. De volta para o texto, versículo 18. Mesmo assim, os judeus não estão preocupados. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Ué, mãe, quem que é você para fazer o que você está fazendo aqui? Quem é você, Jesus, para fazer tudo isso aqui? Porque nós estamos fazendo isso aqui com o consentimento da liderança aí. Eles sabem o que está fazendo aqui, não somente sabem, aprovam e, é lógico, tem os seus benefícios por trás. Com que autoridade o Senhor Jesus
fazendo isso. Não há dúvida de que a venda ali era autorizada pela liderança. O que impressiona é que eles não agridem Jesus. Talvez consciência, né? Exato. Talvez aqueles mesmos que jogaram a mulher lá, aí ó, essa é para ser apedrejada. Jesus, então tá bom, taca pedra quem não tem pecado. Aí ninguém joga pedra. Por que não bateram em Jesus agora? Porque eles sabem o que ele está dizendo, é pura verdade. Mas eles questionam: quem é você para fazer isso? Então, como judeus, outra característica. Uma das características da religião errada é sempre estar relacionado em dinheiro. A outra é sinal. Ah, eu gosto de ver sinal. Aliás, eu tenho que ver sinal. Eles falam: mostra um sinal aí, senão não dá para dar crédito. Eles pedem um sinal. Outra característica da religião, Paulo explica isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Não é o ponto aqui, a sabedoria que os gregos queriam é conhecimento do mundo, é valorizar a intelectualidade, a mente do homem, que não vale nada para Deus. Mas o ponto é que os judeus eles querem ver sinais. Irmãos, você consegue associar que isso não muda na história ou não? Você consegue ver? Você consegue ver o que move hoje as igrejas que falam de dinheiro? O que elas prometem? Sinais. Sinais. Falsos mestres fazendo comércio da fé e querendo ver sinais. Eu já conversei com alguns irmãos e aí, às vezes os irmãos falam: mas está sempre batendo forte. Mas ó, irmãos, lendo o texto de João, eu nem sabia que isso aqui ia chegar agora. Isso aqui está na sequência do texto. A gente está expondo, não escolhi isso. O que nós vemos? Comércio da fé, sinais. Que sinais? Adivinhações, curas, prosperidade. Como é que aquela pessoa consegue ver aquilo? Eu não sei. O que eu sei é que se não tem base no Evangelho, joga fora. Se não se prega o Evangelho, joga fora. Nós vamos ver que é o que Paulo diz aqui. Será que não basta a proclamação simples do Evangelho? Aliás, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Muitos evangélicos não fazem a menor ideia do que é Evangelho. Evangelho é boa notícia, boa nova. Boa nova é o que Cristo fez. Mas se você não souber a má notícia a seu respeito, a péssima notícia ao seu e ao meu respeito, então não é boa. E qual que é a péssima notícia ao meu e ao seu respeito? Nós somos pecadores, e mais muito pecadores. Nós nascemos em pecado, não podemos mudar isso. A religião não muda, tentar melhorar não muda, tentar obedecer não muda. Tem que guardar tudo, ninguém guarda tudo. Então esse é o nosso estado, e a Bíblia diz que nesse estado nós estamos separados de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, e se morrermos nesse estado, Deus nos condena justamente ao inferno. Essa é a péssima notícia ao seu respeito e de todo ser humano que já pisou sobre a terra, com exceção de um, Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores, como eu e como vocês, que mandou Jesus. Jesus é o Evangelho, é a boa nova. Ele, Jesus, vem, como nós vimos, ele cumpre toda a lei, e de maneira total ele morre no madeiro, que havia sido anunciado. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, morre por pecadores. E todos aqueles que creem na sua morte, no sangue que ele derramou, por amor e de graça, e o recebem como Salvador e Senhor, têm os seus pecados, todos eles, não importa, ou não importando a intensidade dos seus pecados, o grau deles, todos aqueles que recebem a Cristo, são perdoados totalmente, lavados no sangue de Cristo. Isso é o Evangelho.
Aqueles que creem nessa verdade da morte e ressurreição, evangelho é morte e ressurreição de Cristo, esses então têm uma nova vida. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Absoluta? Eu espero que sim. Mas o que Jesus respondeu sobre os sinais? Ele falou: mostra um sinal aí, Jesus. Jesus vai falar. Voltando para o texto, os versículos 19 a 22. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e você vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Na época, quando nós falamos no início, o templo ainda estava em construção. Ele não foi, já estava praticamente pronto, mas ele ainda não estava totalmente. Então ele vai ser terminado aproximadamente no ano 63 depois de Cristo. Jesus já morreu, ressuscitou, só que assim, 63 está pronto. Jesus havia anunciado assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra nessa coisa linda, eu vou destruir tudo. Não foi ele, quer dizer, foi ele por meio do Império Romano. Jesus atendeu o pedido deles? Não vou fazer sinais. Mas eu vou dar um sinal, que é o mais importante. E que, se vocês creem, vale mais do que qualquer ressurreição de mortos. A resposta de Jesus é o quê? Eu vou destruir esse templo, o templo que é ele. A resposta de Jesus é o Evangelho. Eu vou destruir e vou reerguê-lo. Morte e ressurreição. Esse é o Evangelho. Mas Jesus fez sinais? Sim ou não, irmãos? Jesus fez milagres? Sim. A palavra diz que se fosse para colocar tudo que Jesus fez de milagres, nós temos alguns relatados nos evangelhos, em todos os livros não caberia. É claro que aquilo é uma hipérbole, é uma figura de linguagem, mas mostra que Jesus fez muitos sinais além dos que estão descritos. Então ele fez sim sinais, como ressuscitar mortos, como dar vista aos cegos, como fazer paralíticos andar, igualzinho os milagres de hoje. Você não crê em milagre? Eu creio. Mas onde estão os milagres que Jesus e os apóstolos fizeram daquela forma? Onde eles estão? Não pode fazer? Claro que pode. Mas é o sinal que conta? Não. Milagres levam as pessoas a crer no Evangelho? Essa é uma pergunta, para mim e para você. Milagres levam uma pessoa a crer no Evangelho? Sim ou não? Não. Porque se levassem, por que a maioria que estava lá não creu? Jesus cura 10 leprosos, certo? Quantos voltam? E ali é uma figura de quantos voltam, quantos creem? 9 vão embora. Jesus curou leprosos. Quantos voltam? Todos creem. Milagres levam as pessoas a crer no Evangelho? Não. Milagres apontam quem ele é. João diz que mesmo os discípulos só foram compreender isso mais tarde. Ele falou aqui, ó, os discípulos, inclusive ele, só foram entender que ele quis dizer do corpo dele mais tarde. Mostra que a revelação da Escritura é progressiva e todos nós estamos nesse processo. Lembra o que Paulo disse? Os judeus, os religiosos, eles gostam de ver sinais. Qual que foi a resposta de Paulo? Exatamente, com outras palavras, a mesma de Jesus. Lembra do texto? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem conhecimento, sabedoria. E o que nós temos, Paulo, para oferecer? Nós, porém, vocês podem pedir sinal, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, Evangelho, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Salvar pessoas do inferno é infinitamente mais poderoso do que ressuscitar mortos que vão morrer de novo. Este é o papel da igreja. Proclamar o Evangelho, Cristo crucificado. Deus pode fazer milagres? Sim. Faz? Sim. Mas esse é o objetivo central? De jeito nenhum. Semana passada semana retrasada, falei que o papel da igreja não é acabar com a pobreza. E alguém já colocou e ficou bravo com isso. Mas não é mesmo. Agora, nós devemos ajudar? Sim, é claro. Se nós cremos em Cristo, sim. Mas vai acabar? Não. Nosso papel é pregar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Para que haja arrependimento e recebam a Cristo como Salvador e Senhor. E mesmo que continuem pobres, quando morrerem e ressuscitarem, vão estar com Ele na glória. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Não tem sinal. Não tem promessa. Não tem revelação. Tem Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? É o poder de Deus. O Evangelho, Paulo diz em Romanos, é o poder de Deus. O que é Evangelho? Morte e ressurreição. E nós crendo em nossa morte e ressurreição com Ele. Voltando para o texto, João então, ele vai continuar. E olha do que ele vai falar nos versículos 23 a 25. Ele diz assim: enquanto estava em Jerusalém, lembra que eles pediram o sinal? Pediram. Ele não fez aquela hora. Mas ele vai fazer vários outros. E mudou aqueles homens. Aqueles homens que pediram sinal, levaram ele para a cruz. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Opa, creram então por causa dos milagres. Mas o texto continua. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O que o texto diz? Jesus fez sinais ou não? Muitos viram sinais miraculosos que ele estava realizando. E o texto diz, e creram no seu nome. Mas o que nós acabamos de dizer? Que milagres não levam a pessoa a ser salva. Um milagre não salva ninguém. Mostra quem é Cristo. Mostra que Ele é quem Ele diz ser. Mas eu não preciso crer vendo no que Ele faz. Eu preciso crer nele como meu Salvador, meu Senhor. E o que Ele veio fazer por mim. É isso que ele está dizendo. Jesus não confiava neles. Porque o crer deles aqui não é o crer da salvação, não é o crer da regeneração, não é o crer da nova vida que implica em arrependimento. Mas o que é esse crer? Eu creio no profeta Jesus. Muçulmanos creem no profeta Jesus. Muçulmanos creem que Jesus fez milagres. Mas eles não creem em Jesus como Salvador e Senhor, Deus Salvador. Eu creio no milagre que eu vi. Mas não é esse crer que salva. Jesus não se confiava a eles, por quê? Porque Jesus sabe o que há no homem. Não, mas espera aí, a Bíblia diz que demônios creem. O diabo crê. Então não é esse crer. Há pessoas que acreditam em Jesus. Eu acredito em Jesus. Mas não foram salvas por Jesus. Não foram regeneradas, justificadas por Jesus. Não entregaram as suas vidas por Jesus, porque há uma implicação em crer em Jesus como Salvador e Senhor. Senhor é dono.
Há pessoas que creram em Jesus, mas não nasceram de novo, como a gente vai ver, se Deus quiser, no próximo estudo. A gente vai entrar em João 3. Quer um exemplo de que essa multidão não cria de verdade ou não creu? Mais tarde, quando Jesus, o ponto é assim, Jesus estava fazendo milagre e um monte de gente seguiu. Mas há um momento em que Jesus endurece o seu discurso. Ele começa a dizer, toma a sua cruz. O Filho do Homem veio para servir. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Aí, mas espera aí. Mas e o bem bom das curas? Não. Aí, João, no capítulo 6, versículos 64 a 66, nós terminamos aqui. Olha só o que Jesus está dizendo. E ali, os discípulos estão com ele, e muitos estão seguindo, e acontece algo ali. Jesus disse para alguns daqueles que estavam com os 12. Dentre os 12, nós sabemos que tem um ali que nunca creu, Judas. Mas Jesus não está falando só de Judas, ele está falando de outros ali. Há alguns de vós que não creem nele como Salvador e Senhor, que não receberam, não creem nos milagres dele, porque eles viram, não tem como não crer se eles viram os milagres, mas não creem nele como Salvador, como Senhor, não receberam. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. Que diferença é? Bem sabia que ele sabe o que há no homem. Bem sabia quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Os que não criam e o que havia de entregar. Judas está junto com outros que não creram, mas que estão seguindo Jesus, que são chamados de discípulos, mas que não creram. E dizia, por isso eu vos disse, nós vamos ver isso em breve, que ninguém pode vir a mim Jesus, se por meu Pai não lhe for concedido. E tem gente que fica bravo com isso. Se Deus não levar, ninguém vai. E se eu e vocês fomos, foi porque Ele fez com que nós o quiséssemos. Foi por graça, foi por misericórdia. Desde então, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus está indo para a cruz agora. Há alguns de vós, misericórdia, no meio da igreja, que não creem, que nunca creram. Ele não diz assim, há alguns de vocês que creram e agora deixaram de crer, que não creem. Judas nunca creu. Alguns que nunca creram, falam de Jesus, querem milagres, cantam, dão oferta. Quem são? Não dá para saber. Não dá para saber. Mas como está dizendo isso? Os apóstolos só ficaram sabendo quem era Judas na hora H. E aí? Bom, aí é o seguinte, você crê, porque o que importa é isso. O que eu creio no que Cristo fez por mim. Um dia eu criei no que Ele fez, porque você é bom? Não, Jesus sabe o que havia aqui. Mas pela graça e por amor, Ele quebrou isso. E Ele revelou, e se revelou a mim pelo Espírito. Não importa os outros, você que está ouvindo, recebeu a Cristo um dia, arrependeu-se dos seus pecados, crendo no que Ele fez por amor e de graça lá na cruz. Você, não seu marido, não seu filho, a sua esposa, você crê. O que a gente pode aplicar, irmãos? Às vezes nós somos questionados por falar contra os falsos. A palavra fala muitas vezes, talvez é por isso que a gente fala. Outro ponto é que isso serve de alerta para nós. Nós não estamos isentos. Se nós cremos de verdade, então nós estamos. Mas é que nós devemos nos examinar, ver se nós cremos de verdade do que nós cremos, ou se nós não estamos indo com a onda. Deus pode fazer sinais miraculosos? É claro que pode.
Mas a verdadeira fé não se fundamenta em sinais. E por último, que pela graça, e é só pela graça, que nós jamais abandonemos a Cristo. Que Ele nos capacite a perseverar até o fim. Ele disse, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E agora? Bom, se você creu em Cristo de verdade, você vai perseverar porque Ele vai te capacitar a perseverar até o fim. Amém?